Vamos avançar agora para o segundo jogo do domingo, né? O jogo de 7 horas, Giants e Packers. Você acha que é o grande jogo desse wildcard, Fred? Ah, é o jogo que eu tô mais esperando, né? Por sorte eu também vou ficar na cobertura dele. Então eu tô bem empolgado. É o jogo que. São as duas melhores equipes que vão se enfrentar, né, nesse wild card. E a gente tem entrevista aí das duas principais estrelas de cada equipe, né? Vamos começar pelos donos da casa, né? O Aaron Rodgers, que falou um pouco sobre como é que é chegar aí aos playoffs aí novamente. Well, we just know what it takes to win, and obviously the feeling of being on the other side of that, which we've had. We've been a part of some pretty special playoff games over the years, some pretty high highs and some pretty disappointing lows throughout it, and it's fun to be a part of it. And being the 4 seed, anybody can win it. O Aaron Rodgers disse que o time dos Packers sabe o que é preciso para vencer nos playoffs. Ele destacou que ao longo da carreira dele, os Packers tiveram jogos memoráveis em pós-temporadas, em momentos muito felizes, mas também com derrotas dolorosas. E ele terminou dizendo que é divertido fazer parte desse momento tão importante da temporada. O Aaron Rodgers ele costuma ter esse tipo de declaração, né? Por exemplo, 2 anos atrás ele mandou todo mundo relaxar, né? E realmente o time chegou muito bem nos playoffs. Esse ano ele falou sobre que acreditava que os Packers poderiam vencer todos os últimos jogos, né? Todas as últimas 5 partidas. E os Packers fizeram exatamente isso. É o time que é a seed número 4, mas eu assim, não tem como não apontar os Packers como um dos favoritos nessa pós-temporada. Acho que é um dos times aí que chega com mais força. Eu também concordo, acho que é uma das grandes forças agora dessa pós-temporada. O time vem numa crescente bem notável, jogando demais mesmo. O Aaron Rodgers recuperou aquele nível que a gente está acostumado dele. Eles são bem favoritos para esse confronto, vão jogar em casa. E os Packers se cuidam, porque é um time que joga bem também fora de casa. Acho que o Aaron Rodgers tem mais vitórias fora de casa do que dentro de casa nos playoffs. E os Giants que se cuidam nesse domingo. Os Packers têm 50% de aproveitamento, quer dizer, o Aaron Rodgers tem 50% de aproveitamento jogando no Lambeau Field na carreira dele. É até interessante que o Eli Manning, né, o quarterback dos Giants, tem um aproveitamento melhor jogando no Lambeau Field que o Aaron Rodgers, né? O Eli Manning jogou 2 vezes no Lambeau Field e venceu as duas, né, coincidentemente, os 2 títulos aí do New York Giants, os últimos 2 títulos do New York Giants do Super Bowl. A gente tem a entrevista do Odell Beckham, né, que fez aí muitas manchetes aí durante a semana pela viagem dele para Miami, né? Mas ele falou sobre jogar a primeira partida dele de playoffs, né? Então vamos ouvir o que ele disse. I don't think till I get to Lambeau that it'll really hit me. This is again. We went here early in the year, Sunday night game. We didn't come out and put our best foot forward, but it's truly an incredible, amazing atmosphere to play in. One of the historic places in my opinion. So. I think it should be very exciting, against a red-hot team, a very good team, offense and defense, and they're just playing at a high level. So, obviously, it's win or go home. You obviously have to put your best foot forward, and that's what we plan to O do. repórter perguntou ao Odell Beckham se já caiu a ficha que ele vai jogar a primeira partida de playoffs da carreira dele, e o Odell Beckham disse que não. Ele disse que só vai cair mesmo quando ele entrar em campo lá no Lambeau Field. O Beckham destacou que os Giants não jogaram bem lá na temporada regular e que agora vão enfrentar um Packers que está em um ótimo momento. E ele concluiu dizendo que os Giants precisam fazer o melhor, porque é ganhar ou ir para casa. Antes da gente entrar em playoffs mesmo, acho que é um assunto chato que surgiu durante a semana e a gente tem que falar rapidamente aí para tirar do caminho. Depois da vitória dos Giants contra os Redskins, o Odell Beckham, o Vitor Cruz, o Sterling Shepard e o outro recebedor agora dos Giants que me fugiu o nome, eles viajaram para Miami, aí tiraram fotos aí andando de barco lá em Miami, tiraram fotos com o Justin Bieber, tudo mais, e teve setores da imprensa aí lá dos Estados Unidos que criticaram os dois e criticaram os jogadores, né? Principalmente o Odell Beckham, né? Que parece que tudo que ele faz é criticado, mas Fred, a gente tem que ser sincero, né? Não dá pra gente ficar sendo hipócrita aqui. O cara tá na folga dele, ele pode fazer o que ele quiser, né, Fred? Tava no dia de folga, ele pode viajar, fazer o que quiser, desde que estivesse lá em Nova York pra treinar na hora certa, e é o que aconteceu, né? Eu concordo também. Acho que desde que
não descumpra os compromissos com a equipe e não atrapalhe, não faça nada ilegal nas suas folgas, acho que é o direito dele. Eu acho que isso é um assunto até inútil para a gente comentar, porque é complicado a gente falar da folga do jogador. Acho que o jogador faz o que ele bem entender, desde que esteja da lei e que não prejudique a sua equipe. Então, acho que se eles entrar rendendo com tudo, com toda a intensidade que eles costumam jogar, eu acho que não tem problema nenhum. Então, é um assunto que não tem importância para nós. Realmente repercutiu, né? A gente tinha que acabar falando um pouco, até a gente acabou não escrevendo sobre isso no site, né? Mas o pessoal cobra, né? Porque é algo que repercutiu na imprensa americana. E se tem alguém que merece aí aproveitar a folga, é o Odell Beckham, que carregou esse ataque nas costas aí dos Giants. Temos que ser sinceros, o Eli Manning teve um dos seus piores anos da sua carreira, né? Da sua carreira aí recente, com certeza um dos piores. Eu diria que fosse fazer um ranking aí dos anos do Eli Manning na NFL, estaria ali nos últimos 3 ali, porque realmente jogou muito mal. E assim, falando do ataque precisamente, né, deixando um pouco a defesa de lado, a defesa é o grande motivo dessa equipe chegar nos playoffs, mas o único jeito que esse ataque não implodiu de tal forma que impedisse os Giants de chegar aos playoffs é por causa do Odell Beckham, né? Ele é a grande estrela da equipe e ele, como você falou, carregou esse ataque nas costas. Se a gente lembrar também a partida da temporada regular entre as duas equipes, foi um desastre. Os Giants jogaram muito mal mesmo. A defesa que segurou as pontas na partida, mas o ataque não ajudou em nada. O Eli Manning tá devendo muito essa temporada. A gente fala sempre que ele cresce em dezembro, que ele chega nos playoffs muito bem. A preocupação é gigantesca. Esse domingo ele vai ter que jogar demais, porque o time vai precisar bastante, né? O jogo terrestre dos Giants também não aparece muito. Acho que só o Odell Beckham Jr., só o Sterling Shepard, o Victor Cruz, acho que é pouco para ganhar fora de casa com um time que tem um ataque tão poderoso. Acho que a defesa dos Giants vai até segurar as pontas até onde der, mas esse ataque vai precisar pontuar e pontuar bastante, porque vai ser um confronto muito complicado. Teria que ser uma mudança da água pro vinho, né, desse ataque dos Giants. Eu concordo plenamente com o Fred, porque por melhor que a defesa dos Giants tenha jogado ao longo do ano e chegou jogando no melhor nível, mesmo sem o Jason Pierre-Paul, você não vai conseguir segurar o ataque dos Packers por muito tempo, não vai conseguir fazer o mesmo que conseguiu fazer com o Washington Redskins e com o Dallas Cowboys, de limitar aí a 10, 12, 13 pontos. O Aaron Rodgers, ele tá jogando um nível altíssimo e assim... Ele não vai ser o MVP da temporada por causa do começo ruim, mas ninguém jogou em um nível maior que ele nessas últimas 5 partidas. Antes disso até, a segunda metade toda da temporada dele foi muito boa, ele tá jogando num nível aí que eu acho que talvez nenhum quarterback tenha jogado na história da NFL. E o cara nesse nível, pegando fogo como é o Aaron Rodgers, não tem como nenhuma defesa parar. Pode ser a defesa aí do Baltimore Ravens do ano 2000, pode ser a defesa aí do Pittsburgh Steelers, pode ser a defesa aí do Chicago Bears, que nenhuma defesa aí consegue parar o Aaron Rodgers nesse nível que ele está jogando. E a gente fala muito da importância de conquistar o bye aí na primeira semana dos playoffs, mas acho que se tinha um time que não deveria conquistar, que faria mal conquistar, seria os Packers, né, Fred? Porque o ritmo que o Aaron Rodgers está, acho que seria prejudicial até para a equipe se tivesse aí essa parada. Com certeza, ia dar uma esfriada boa no time. O time vem, são 6 vitórias seguidas, jogando talvez o melhor futebol americano da liga nessas últimas rodadas. Então, uma pausa prejudicaria acho que todas as pretensões dos Packers, né, nesse final de ano. Então, é ótimo jogar, acho que vão ter que jogar assim. Tá lembrando um pouco o time de 2010, que foi campeão, né? Acho que, se eu não me engano, classificou na classe de número 6, foi crescendo ao longo dos playoffs e acabou campeão. Então, a empolgação é bastante. Acho que esse time dos Packers ninguém quer ver pela frente agora. Voltando a falar do ataque versus defesa dos Giants, né, acho que um confronto que a gente quer ver muito e vai ser muito interessante é do Janoris Jenkins contra o Jordy Nelson, né, o Jordy Nelson que reencontrou o melhor futebol americano dele, terminou o ano muito bem, liderou a NFL em touchdowns, e do outro lado o Janoris Jenkins, que teve uma lesão ali que assustou a torcida, mas parece estar bem, se diz recuperado, então vai ser um confronto bem interessante. E o Packers é um time que não força tanto o jogo terrestre, que é uma coisa que os Giants fazem muito bem, né, que é parar o jogo terrestre. Então, acho que a gente vai ver aí o Aaron Rodgers aí passando de 50 passes, e é um jogo aí que o Jared Cook deve aparecer muito, né? Os Giants não defendem muito bem tight ends, né? Acho que é a principal falha dessa defesa, e o Jared Cook aí
Não foi tão acionado assim quanto a gente esperava durante a temporada regular, mas mostrou flashes, né? Então acho que é um jogo aí que você que tá jogando aqueles jogos lá de Playoff Challenge, né? Que você escala um time para os playoffs, o Jared Cook pode ser uma boa escolha aí, porque é um cara que eu acho que tem tudo para produzir bem contra essa defesa dos Giants. Fred, qual que é o seu palpite? Acho que os Packers vencem. Eu acho que é muita coisa para os Giants parar nesse domingo. Esse ataque não funcionou essa temporada e vai ter que jogar muito, o que eu não acredito. E os Packers estão. É muito complicado jogar no Lambeau Field. E nessa fase que o Aaron Rodgers está, então, nem se fala. Então acho que os Packers ganham e ganham bem dos Giants no domingo. Eu acho que por melhor que a defesa dos Giants, eu acho que a defesa dos Giants podem ter uma ótima atuação, jogarem o melhor possível, e ainda assim o Aaron Rodgers vai fazer esse ataque passar de mais de 20 pontos, e eu não vejo os Giants marcando mais de 20 pontos fora de casa, com o Eli Manning jogando tão mal assim, então concordo com o Fred, meu palpite aí é o Green Bay Packers.